Tchau, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre o clã cigano dos andarilhos, pra gente entender juntos como funciona esse clã, como funciona até mesmo os ciganos que pertencem a ele, porque lembrando que esse clã é imenso, porque eles tiveram muitas experiências aqui na Terra, então eu vou passar para vocês um pouquinho sobre os fundamentos do clã cigano dos andarilhos. Lembrando que aqui nesse projeto de 30 dias eu não vou estar falando tipo, eles têm a cor tal, a vela tal, a energia tal. Eu vou falar a minha experiência, vou dar exemplos, contar histórias para que vocês entendam alguns elementos que eu utilizo para esse clã, tá certo? Peguem caderninho, caneta e vão anotar aqui algumas informações bem importantes para que vocês também vão aprendendo um pouco, por mais que não é uma aula didática, né? Mas tem muito aprendizado aí para vocês. O clã cigano dos andarilhos, primeiramente, vem falando de quê? Andarilhar. Pessoas que passaram a vida caminhando por aí. Pessoas que passaram a vida tendo experiências, não tendo um lugar fixo para ficar. Sendo aqueles que vão entrar em qualquer lugar, porque eles sabem andar por qualquer lugar, sabem andar por qualquer condição climática, por qualquer questão que aparecer, eles vão saber passar por cima disso. E eles vêm nos ensinando muito sobre como lidar com a vida de uma forma mais discreta ou até mesmo mais simples. Então, sempre quando a gente tem uma dificuldade, tem um empecilho, precisa de uma abertura de caminhos, ou até mesmo precisa saber para qual direção devemos seguir, é com eles que eu vou trabalhar, é com eles que eu vou puxar essa energia, né? São ciganos que eles sabem tanto andar sobre um sol escaldante até uma tempestade, eles sabem vivenciar as coisas e vivenciar o mundo de um jeito que poucos sabem, tá? Ainda mais hoje em dia, né, que tudo é muita tecnologia, é muito fácil, a gente parou um pouco de correr atrás das coisas, parou um pouco de, às vezes, ter que ir numa biblioteca para pesquisar alguma coisa de lição de casa, sabe? Então, eles trabalham muito fortemente para que esse movimento, essa energia seja constante na nossa vida. Normalmente, eu uso as cores azul escuro, então, na minha camiseta, ou marrom para trabalhar com eles. Porque eu sempre vou querer trabalhar esse lado céu e terra, esse lado de andarilhar mesmo pelas coisas. Então, se você precisa, por exemplo, trabalhar um lado de mata, um lado mais selvagem daquele cliente, né, para que ele corra mais atrás das coisas de uma forma mais visceral, você pode usar o marrom, você pode usar até o verde, né, que o verde traz muito dessa sabedoria, essa expansão da mente. Mas o verde, ele vem trazendo muito um elemento natureza, assim, que não é tanta a ideia dos andarilhos. Eles trazem também elementos da terra. Então, aonde você andou, quais foram os passos que te levaram até aquela situação? Se você precisa de uma abertura de caminho, de um direcionamento, você precisa saber caminhar por aquilo, você precisa saber estruturar a sua mente e a sua vida para conseguir caminhar por aqueles lugares, né? Então, muitas pessoas chegam até a mim com alguns problemas e normalmente é falta de sabedoria de lidar com aquela situação. Ou pessoas que saíram de casa muito cedo, tiveram algumas questões até de trabalho, de ter que se dedicar demais, mas nunca aprenderam aquela situação, né? Sabe quando você tem que trabalhar cedo e você vai trabalhar, quando você vai ver, você já passou anos ali, mas você nunca soube o que de fato era trabalhar ali? Tipo isso, aquela confusão mental de você só seguir um caminho, mas não saber caminhar por ele. Então, os andarilhos vêm falando muito sobre isso. Eu sempre gosto de usar o quartzo azul, gosto de usar selenita para ela abrir os caminhos, né? Abrir a visão. Então, a ametista também é bacana para eles, para ter esse trabalho de visão mesmo, da limpeza junto com a selenita, metais também como ferro, como ouro, são muito legais porque eles lidam um pouco com aquela parte da mineração, onde você tem que quebrar pedreiras e encontrar diamantes, encontrar pedras preciosas. Então, quantas montanhas, quantas pedreiras passaram na sua vida que você também não teve que aprender ou a quebrar elas ou a passar por elas. Eu também gosto de trazer bastante esses elementos naturais para a mesa, porque eu acredito que traz aquela magia ancestral. Quando a gente era mais antigo, os ciganos
eles eram muito conhecidos com a ideia do ouro, a ideia da prata, sobre essa troca dos metais, a troca do valor mesmo, esse escambo era muito popular. Então os andarilhos eles passaram anos fazendo isso, anos, é quase da cultura só de andarilho fazer isso, porque eles precisavam para sobreviver. Pensa, se você sempre tá andando, como você vai ter um trabalho? Então esse escambo, a troca de serviços e outras coisas era muito importante para a época, querendo ou não, também esses metais eram muito importantes. Questões envolvendo as terras, né? Teve um vídeo anterior que eu comentei sobre você fazer algumas firmezas com várias terras, porque traz de novo aquela conotação de que eles andaram por muitos locais, trazem muitas energias. Já chegou situações de eu ter que trabalhar com os andarilhos, não para problema, mas para trazer prosperidade na vida de uma pessoa. E essa pessoa, ela trabalhava em aviões, então ela pilotava esses aviões e precisava ir para tudo quanto é lugar e sempre muito movimento, mas sabe quando você tem um emprego, mas você não se sente feliz ali, não sente que aquilo é condizente com o que você realmente quer para o futuro? Então eu precisei trabalhar um pouco a prosperidade na vida dessa pessoa, porque literalmente aprendeu a profissão cedo, foi fazer tudo pelo pai, pela ideia da família de que aquilo era algo tradicional, e aí no final das contas se viu o mais velho, sem direção, sem rumo, sem caminho, sem prosperidade, porque também quando você trabalha em um local que você não gosta, você não atrai essa prosperidade. Se você não quer estar caminhando por ali, você não vai conseguir ver o lado bonito. É como se você estivesse numa estrada florida e no meio daquelas flores tivesse árvores lindas e frutíferas, mas você não quer estar ali. Então você só vai ver o mais fácil de tudo, que é literalmente as flores. É o que você mais vai ver. Mas você não está atento àquilo, não está atento àquela caminhada. Então, toda aquela plantação, aquelas árvores, aquelas frutas, você não vai conseguir olhar ao redor e realmente ver beleza ali. Porque você não está bem, né? Você não vê o belo dentro de você para ver fora. Então, os andarilhos, eles também mostram isso. Como a gente anda por caminhos que talvez não gostamos, mas ainda atraímos a prosperidade. Ainda atraímos a parte bela dela. Então eles vêm também muito trazendo essa conotação. Eles trazem alguns elementos como a roda da carroça, como a ferradura do cavalo, né? As carroças eram as moradias deles, né? Onde eles andavam muito tempo com elas até achar um outro acampamento, um outro local para que eles tivessem ali o dia a dia deles como bons ciganos. Normalmente, os ciganos andarilhos, a gente vai ver eles muito relacionados ao clã dos guardiões. Mas qual que é a diferença? O clã dos andarilhos, eles literalmente andaram por tudo, até mesmo pela parte de beduínos, pela parte de tuaregas, né? Então, aquela parte mais árabe, mais indiana, eles também estiveram ali, mas não significa que eles são beduínos e tuaregues. Muitas vezes eles só tiveram uma passagem por ali, né? Não trazem os fundamentos do deserto, então eles não são considerados guardiões, não são considerados até mesmo aqueles que guardam os acampamentos, né? Eles só estão preocupados com a jornada, a comida, como que vai sobreviver na estrada, como vai sobreviver a sua família, como vai montar o acampamento, não pela guarda desse acampamento em si, né? Então tem um pouco dessa diferença, é legal vocês saberem classificar até algum cigano que chega aí para vocês, né? Não são todos os ciganos que vêm as maestrias ou os clãs como algo assim da vida deles, mas é legal mais para vocês mesmo, para estudo, para entender para onde se direcionar. Em alguns casos, eu vou direcionar minha magia para o clã. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma abertura de caminhos para uma pessoa que não sabe para onde ir, mas quer ir para um lugar novo.
onde ela tá, ela não gosta. Eu posso usar algumas ervas, como abre caminhos, né? Tem uma erva que chama assim. Posso usar ervas de limpeza, então arruda, aroeira, ervas que vão trazer até mesmo aquela ideia de campo. Então o alecrim do campo, ele é diferente, né? A gente tem dois tipos de alecrim. O alecrim do campo, ele vem trazendo um pouco desse semear, o trigo em grãos, você pode trazer o milho, porque ele vai fazer essa transformação. Ele vai se transformar em alguma coisa e também ele dá de monte. Então você pode falar sobre essa semeadura que a pessoa vai precisar fazer para colher coisas boas, para plantar, para viver, para mudar ali a direção. São elementos que parecem comuns, mas ao mesmo tempo poucas pessoas sabem utilizá-los. Pode acender uma vela e direcionar o clã ciganos dos andarilhos, tá? Você pode fazer isso. Eu mesma já fiz muita magia com clãs, não necessariamente eu precisei trazer um cigano que fosse desse clã para fazer, né? Se você tem a firmeza e tem a autorização ali do seu cigano, você pode sim fazer. É legal até se você não tem um cigano em si, você mais cultua o povo e os clãs, você pode pedir autorização para Santa Sara também, para fazer uma abertura ali para esses ciganos. Alguns animais também são bastante utilizados para eles, porque querendo ou não, você tem o lado da caminhada dos animais, o lado da visão, então algumas penas, alguns arquétipos você pode incluir na sua magia para que você tenha uma visão mais ampla, como por exemplo do gavião, que ele vai olhar tudo de cima, ele vai saber caminhar e saber um pouco antes dele caminhar o que ele consegue fazer, porque ele vê amplamente o seu futuro. Então alguns arquétipos também são legais você usar dentro da magia dos ciganos andarilhos. E entre muitas outras coisas que com o tempo eu vou trazendo para vocês, né, algumas magias, algumas coisas para falar cada vez mais desse clã maravilhoso e cada vez mais mostrar para vocês que eles são muita coisa, né? Não só esse pouco tempo aqui que eu falei, mas eu gostaria que vocês entendessem como trabalhar com eles, né? Não só, vou acender uma vela e é isso, mas por quê? Quando acender? Para onde eu tenho que ir e para onde os andarilhos conseguem me levar? Basicamente isso. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de olhar a descrição aqui, que eu vou deixar o link para contato para quem quiser jogar, quiser fazer mesa radiônica, saber se tem caminho com o povo cigano. E também para aqueles que têm alguma dúvida, podem mandar mensagem ou escrever aqui no comentário. Um grande beijo e até amanhã. Amanhã tem mais vídeo, hein? Não se esqueça.